unção mais ação igual a poder no propósito. Samuel capítulo 10, versículo 1 diz assim a palavra do Senhor. Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor te ungiu como líder da herança dele. Amados, deixa eu só dar uma introdução acerca de Saul, porque às vezes quando nós falamos de Saul, quem tem um pouco de conhecimento da palavra sabe que lá na frente o fim dele foi trágico. Ele acabou sucumbindo e indo por caminhos tortuosos, que o afastou da bênção de Deus e o afastou do propósito de Deus. Amém? Deus acaba por ter que achar alguém que tivesse um coração que o agradasse. Ele encontra Davi e agora unge Davi. Mas antes de fazer isso, ele diz para Samuel, ele fala: não teria eu confirmado Saul sobre o trono e toda a sua descendência, lhe daria uma dinastia sobre o trono de Israel. Só que Saul perde isso. Amém? Porém, o que está acontecendo aqui é o começo da história de Saul. Ele está ungindo e tudo que está acontecendo aqui levaria Saul a viver sim uma vida extraordinária por um tempo que ele viveu. Mas se ele permanecesse no que está acontecendo aqui com ele, ele não teria tido o fim que ele teve. Amém, amados? Por isso que melhor é o fim do que o começo. Amém? Glória a Deus. Mas nós temos muito a aprender a respeito desse começo de Saul. Samuel conduz Saul de uma maneira com tanta sabedoria e a tanta riqueza nos processos que Saul viveu no começo da tua chamada, no começo do propósito que Deus tinha para a vida dele, a se tornar um rei sobre Israel, o primeiro rei da nação de Israel. E aqui, quando Samuel unge Saul, ele derrama um óleo sobre a vida de Saul, nós podemos ver que na verdade nada mudou. Um óleo foi derramado, mas nada tinha acontecido de diferente na vida dele. Nós precisamos entender que a unção ela precisa ser acrescentada de ação para que ela possa fazer a diferença. A unção nada mais é do que uma capacitação, uma habilitação para executar algo. E toda unção ela vem com propósito. Vocês estão comigo, amados? Quando Samuel ungiu Saul, ungiu ele o quê? Líder sobre a herança dele, sobre o povo dele, amém? Quando Samuel vai ungir Davi, unge Davi o quê? Rei sobre Israel. Então a unção que Deus vai derramar sobre a tua vida, ela já vem carregada com um propósito. A unção não vem só para que você seja cheio da presença de Deus, só para que você, enfim, transborde da glória, para que você flua em dons espirituais, ore em línguas, profetize. A unção ela vem com o propósito de realizar algo. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus quer realizar algo sobre a tua vida. Deus quer realizar algo através da tua vida, e para isso Ele vai derramar uma unção sobre a tua vida. E essa unção vai te capacitar a realizar coisas na terra. Essa unção vai te capacitar a caminhar, a construir uma jornada, a andar por um caminho que Deus vai te conduzir. Amém, amados? A primeira coisa que vai acontecer é Deus ele te marcar a respeito disso. Ele vai trazer uma unção sobre você, algo que venha te despertar para isso. E ali Samuel está com essa representação. O óleo representa a presença do Espírito, a unção do Espírito. E ele marca, ele unge aquele homem agora para ser esse líder sobre essa nação. A unção ainda não tinha mudado nada na vida de Saul até que ele tomasse a sua primeira atitude. Vai comigo para o versículo 9. Porque do versículo 2 até o versículo 8, Samuel está anunciando uma profecia a Saul. Então ele está dizendo acerca daquilo que acontecerá. Não lê ainda do 2 ao 8. Amém? A gente nós vamos ler. Presta atenção em mim aqui. Senão você, não é nem porque você não pode ler, porque senão você não presta no que eu estou falando aqui. Amém? Então do 2 ao 8 ele está entregando uma palavra acerca daquilo que vai acontecer. Do 8 para o 9 essa profecia ela se encerra. E Saul toma a sua primeira atitude. E a partir do momento que Saul escuta e recebe aquela unção e toda aquela palavra que Samuel derrama sobre a vida dele, e aí ele se vira, ele sai da presença de Samuel, mas ele já sai com uma ação no coração. Ele sai para praticar, para executar,
para viver aquilo que Samuel tinha profetizado sobre a vida dele. E no momento que ele sai nessa decisão, algo já acontece com ele. Amém? Vamos ler lá agora? Versículo 9, diz assim: quando se virou para afastar-se de Samuel, estão comigo? Então ele ouviu tudo, recebeu tudo, está lambuzado de óleo, recebeu um beijo, uma beijoca do profeta, e agora ele vai sair da presença do profeta. Ele está alegre, recebeu carinho, recebeu óleo, palavras só de bênção, não é verdade, amados? Amém? E agora ele vai sair. Deus mudou o coração de Saul. Todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Olha que lindo, amados. Então quando ele sai da presença do profeta, ele recebeu a unção, ele está encharcado com óleo, ele recebeu uma beijoca, mas nada aconteceu. No momento que ele sai da presença do profeta, decidido a obedecer a direção que deu, a tomar uma ação, porque a obediência e a ação, elas estão assim, amém? Porque se você agir em desacordo com a obediência, se você agir em desobediência, na verdade você vai, é aí que você perde tudo que foi, na verdade, que esse cara acabou fazendo no final. Mas aqui ele está agindo certo, amém? Então ele sai da presença para obedecer aquela direção. Ele sai da presença com o coração obediente, para viver e para cumprir, para executar tudo aquilo que o profeta tinha dado para ele como direção. E no momento que ele faz isso, Deus muda o coração dele. Quando você recebe uma palavra do Senhor, quando Deus te dá uma direção, você absorve aquilo, você decide cumprir aquilo, Deus ele já começa a mudar o teu coração. Deus já começa a mudar algo na tua vida. Você já vai enxergar as coisas de uma maneira diferente. Talvez aquilo que antes para você seriam barreiras que você jamais conseguiria transpor, talvez aquilo que para você seria difícil demais de realizar, a partir do momento que Deus muda o coração do homem, a partir do momento que Deus muda o coração da sua filha, ela já não consegue mais olhar para a mesma situação da mesma forma. Ela já não consegue olhar para a mesma adversidade como algo impossível de se realizar. Mas quando é Deus que mexe em você, amados, Ele começa a te ensinar a olhar as coisas como Ele olha, a olhar e enxergar do prisma que Ele vê, e isso te capacita a alcançar a visão de lugares mais altos. Você começa a entender aquilo que ninguém está entendendo. Essa visão te abre o entendimento, e isso te leva, amados, a caminhar a lugares mais longe. Amém, amados? Estão comigo? Se Deus tem te dado algo, algum tipo de direção, a primeira coisa que você precisa fazer, decida no coração obedecer. E a segunda coisa é, haja. Faça algo, não sei o que, mas faça algo. Nós temos um casal de filhos aqui tão amados, que o testemunho deles fala muito ao meu coração. Porque às vezes pessoas vêm falar: pastor, eu tenho uma chamada missionária, Deus vai me mandar para não sei onde, para tal lugar, e eu me alegro com tudo isso, oro e participo daquilo que você está falando, mas você tem que começar a agir. Esse casal um dia chegou para mim e falou: pastor, Deus falou para a gente a respeito de um país. Eu falei: ah é? Qual é? Alemanha. Eu falei: você tem ideia do que é falar alemão? Ele falou: eu tenho, já faz um ano que eu estou estudando. Você percebe a diferença ou não? Deus falou, aquilo confirmou no coração. Depois pesquisa um pouco, o que é aprender alemão? Português é difícil de aprender, até hoje não consegui. Mas alemão, você tem ideia do que é aprender alemão? É difícil demais, cara. Primeiro que eles não falam do mesmo jeito no país todo. É uma confusão maluca. É doido, eu falo isso um pouquinho. Enfim, amém? Mas eles já estavam agindo a respeito daquilo. Começaram a estudar a língua do lugar, estudar a cultura do lugar, né? que é o Luciano e a Juliana. Estão lá em Nordestan, que é Nordeste em alemão, amém? Estão lá pregando o evangelho, estão ali fazendo a obra do Senhor. Eles receberam essa semente, Deus deu para eles esse sonho, eles começaram a agir. Então quando Deus começar a despertar o teu coração, decida obedecer, mas comece a agir conforme aquilo que Deus tem te dado. Amém, amados? Glória a Deus. Porque a partir que a unção veio, o que acontece? Muita gente para nisso. As pessoas às vezes elas entram numa mensagem enganosa, de que se é a vontade de Deus, vai acontecer de um jeito ou de outro. Não é bem assim. Amém? Os planos do Senhor jamais serão frustrados. Deus ele vai realizar os propósitos que Ele tem na terra. Mas os propósitos que Ele tem para a tua vida, você precisa querer. Você precisa aceitar o propósito e sonhar com aquilo. Amém? Você precisa alinhar o teu coração com o coração do Pai. E então, aí sim, a vontade de Deus é que toda a humanidade seja salva. Toda a humanidade vai ser salva. Jesus morreu por isso. Mas vão ser? Não vão. É apertado o caminho, estreita a porta que leva à salvação, larga que leva à perdição. Poucos entrarão pela porta estreita, muitos pela porta larga. Amém? Então nem todos vão se sujeitar à vontade de Deus.
Alguns o rejeitam, alguns não acham difícil demais. E difícil demais não é. Amém? Quando está difícil demais para você é porque você está longe demais dele. Porque se você está cansado e sobrecarregado, ele diz: vinde a mim. Vocês acharão descanso, acharão alívio para a sua alma. Vou tirar o fardo pesado, vou te dar um fardo leve. O jugo eu vou carregar junto com você. Amém, amados? Estão entendendo? Glória a Deus. Então só a unção não vai mudar se você não agir. Se ela é uma capacidade para realizar alguma coisa, você precisa pôr isso em ação. As coisas precisam começar a acontecer. Amém, amados? Deixa eu te dizer uma coisa: existem coisas a ser feitas que Deus quer que você comece a fazê-las. Porém, você vai lidar de cara com algumas barreiras. Talvez a primeira seja uma das maiores e mais difíceis. Por incrível que, poxa, pastor, mas no começo Deus não podia dar uma canja, dar uma ajudinha, facilitar? Amados, talvez pudesse. Mas a verdade é que para alguns essa barreira às vezes se torna maior de todas elas. E deixa eu te dizer outra coisa, nós vamos falar a respeito dela. Mas algumas vezes na sua vida essa barreira ela vai se levantar mais de uma vez. Amém? E essa barreira, ela é a barreira do orgulho, que você só consegue vencer com a humildade. Então se nós olharmos aqui para aquilo que iria acontecer, e o profeta Samuel, vamos lá no versículo 2, olha o que ele diz: hoje quando você partir, vou para o versículo 3 direto, vai. Ele diz assim: então dali, depois 2 se lê na tua casa, então dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo ao santuário de Deus em Betel, e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães, e outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles o cumprimentarão e lhe oferecerão 2 pães, que você deve aceitar. Amados, quando eu vejo Samuel dizendo para Saul, aconselhando ele: você deve aceitar, é porque corria o risco de talvez Saul não aceitar. Deixa eu te dizer uma coisa: você precisa ser humilde para pedir ajuda, ou aceitar ajuda quando você precisa. A primeira coisa que alguém precisa para entrar na presença de Deus é reconhecer que ela precisa de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa: não há um homem na face da terra que não precise de Jesus. Não há um homem na face da terra que não precise estar num ambiente como esse, que é a igreja de Cristo Jesus, a eclésia, a Assembleia dos Santos, onde nós temos a comunhão, onde Deus ordena a bênção, onde nós somos revestidos de poder e autoridade, onde somos cuidados, ensinados, onde caminhamos juntos. Amém, amados? Então nós precisamos, a primeira coisa, reconhecer que nós precisamos de ajuda, e é pedir ajuda para alguém, é aceitar a ajuda de alguém. Aqueles homens ali ofereceram 2 pães, e aí tem simbolismo, podemos falar a respeito da palavra, amém? Porque a palavra, ela é o pão vivo que desceu do céu, é o pão que nos alimenta, é o maná. Mas são homens que ofereceram a Saul, e Samuel já o alerta, fala: aceita, você deve aceitar. Saul, nesse momento, não sei muito bem como ele estava, mas já fazia algum tempo que ele tinha saído de casa. Porque ele não sai procurando simplesmente profeta, ele sai à busca das jumentas do pai dele que tinham fugido. E aí ele lembra que tinha um profeta ali por perto, ele vai para falar com o profeta. E Samuel começa a entregar tudo isso para ele. Ele, antes de chegar para o profeta, ele fala com o amigo dele que estava com ele, ele fala: como é que eu vou chegar diante do profeta sem nada para oferecer? Ele entende o princípio da honra. E aí ele entrega o que ele tinha, fala: temos aqui, aí ele, não lembro o que o amigo dele fala que eles tinham, mas eles vão lá e oferecem aquilo ao profeta. E Samuel começa a entregar tudo aquilo para Saul. Eles começam a viver aquele momento. Eu entendo que Saul, na verdade, estava muito tempo fora de casa, provavelmente não tinha mais nada no bolso, nem na bolsa para comer. E Samuel está dizendo para ele: olha, quando você precisar de ajuda, aceite. Deus tem algo para fazer com você. Ele está te ungindo líder de toda a sua herança, líder de uma nação. Você será o primeiro rei de Israel. Mas saiba, quando você precisar de ajuda, aceite ajuda, busque ajuda, receba o pão que estão te dando. Amém, amados? Posso fazer um parênteses aqui? Essa foi o primeiro acerto de Samuel, mas também foi o primeiro erro da sua queda. Samuel não, de Saul, perdão. Porque lá na frente, quando ele deveria ter buscado a ajuda de Samuel para obedecer toda a direção que Deus tinha dado, ele não faz, ele foge, vai buscar ajuda em outro lugar, vai lá atrás de uma vidente e se arrebenta. Estão me entendendo, amados? Deus se levantou profeta sobre a tua vida.
Saiba ouvir a voz daqueles que Deus colocou para te abençoar, amém? Então ele teve a humildade no começo, mas perdeu ela lá na frente. Essas barreiras vão se levantar outras vezes. Esteja sempre, amado, sempre disposto a lembrar da onde você saiu, sempre disposto a lembrar da onde Deus te tirou, como eram as coisas no começo, porque isso vai te manter de pé quando você precisar. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Lembre de todas as coisas que Deus já fez na tua vida e não perca a tua posição. Guarda o teu coração, não deixa, porque Deus, amado, se você decidir entrar no caminho e deixar Deus fazer as coisas na sua vida, Ele vai te levar a viver coisas extraordinárias. Agora o risco que você corre é perder o teu coração. Guarda ele, pois dele vem as fontes da vida, amém, amados? Você precisa proteger e manter a sua vida nesse lugar de humildade, saber que você precisa de pessoas, saber que você precisa de Jesus, que não dá para caminhar sem Ele. Tem gente que quer acreditar que dá para caminhar sem Ele, não dá. Aliás, até dá, mas não dá para caminhar bem sem Ele, amém? Mal dá, arrebentar a cara, mas dá. Então a primeira barreira que nós precisamos vencer é a do orgulho. Saiba que você é insuficiente, por melhor que você seja. Você precisa de uma paternidade espiritual. Você precisa de alguém para te cobrir, alguém para orar por você. Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Não sei como tem estado a tua vida até aqui, mas faz uma aliança com Jesus hoje. Renova a tua aliança com Jesus hoje. Não continua dando cabeçada, não continua tentando andar sem Ele. É um lugar de sofrimento, é difícil demais. Coisas terríveis acontecem com quem insiste numa caminhada assim, amém? Oro, faço, enfim, súplicas aqui para que você tome uma posição hoje. Deus, Ele está te ungindo. Toma a sua primeira ação. Aceita a ajuda que vem do alto. Aceita Jesus na tua vida. Aceita essa caminhada nova na presença do Senhor, amém, amados? Ele é tudo que nós precisamos. Glória a Deus. Graças a Deus. Mas Samuel apresenta uma outra barreira. E essa é uma que paralisa a grande maioria das pessoas. Falamos dela muitas vezes aqui. E se Deus insiste nisso é porque tem gente que ainda não conseguiu romper e precisa. Essa barreira do medo. O medo paralisa. O medo engessa. O medo faz pessoas retroceder. O medo te acovarda. O medo faz você ser na verdade quem você não é. Faz você perder a identidade. Se nós olharmos para Israel um pouco mais para frente, junto com Saul, mesmo, quando ele já estava perdendo a identidade, veio um gigante e começa a falar coisas terríveis para Israel e fica atormentando todo um exército de Israel, inclusive o rei Saul, por 40 dias. Deus precisou de um rapaz que tinha entendido a identidade, que tinha um coração que agradasse a Deus, que tinha recebido também um óleo, para chegar e falar: você vem contra mim com espada e com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu tenho identidade de filho, eu sei quem é por mim, eu sei o Deus que tem andado comigo, eu já derrubei o urso, já derrubei o leão. Não é você que vai ficar afrontando o exército do Senhor, amém, amados? Ele foi lá e acabou com tudo aquilo. Agora é fácil assim? Não é. Agora você percebe como a unção te capacita? Assim como a unção capacitou Davi a vencer um gigante. Rapaz, o bichinho era pequenininho, velho, para encarar um cara, e só a ponta da lança pesava 7 quilos, e todo o exército já estava ali acovardado. Saul tenta colocar a armadura dele, Davi não conseguia nem andar com a armadura, mas foi lá encarar o gigante. Vocês estão comigo, igreja? Amém? O medo paralisa, e o medo ele pode vir de muitas formas. Às vezes são medos de traumas passados, mas a verdade é que você precisa, nós necessitamos de enfrentamento diante do medo. Uma pessoa, por exemplo, que já tentou em algum tipo de negócio, mas quebrou, muitas vezes ela tem dificuldade, mas isso é errado de novo. Se eu for humilhado de novo, minha família vai ver eu tentando de novo, vai falar: ei, de novo, lá vai ele naquela situação. Daqui a pouco você vai, amados, mas se você for começar a olhar, quando eu paro para ver grandes homens de sucesso, de negócio, a maioria deles quebraram 4 ou 5 vezes, se não mais. Amém? Mas o que esses caras tinham de diferente? Eles eram perseverantes, resilientes. Quando eles recebiam uma visão, eles iam atrás. De uma hora você vai romper, as coisas vão acontecer. Você, na verdade, tem a diferença, que você tem o Espírito de Deus. Se Deus te ungiu para fazer algo, você vai encabeçar na primeira vez, as coisas vão acontecer, amém? Desde que você busque o Senhor e se alinhe com elas. Mas você provavelmente vai ter que quebrar barreiras.
Uma pessoa que se envolveu em relacionamentos e muitas vezes já foi machucada, traída. Sociedade, eu não sei, a tua família, pessoas que estavam perto de você, que você já amou muito, confiou muito, mas que na verdade te machucaram, te traíram, te feriram. Isso, enfim, o que a vida, amados, vai jogando às vezes dentro de você, do seu coração, isso acaba te imprimindo muitos medos. E às vezes para entrar em algo novo, e deixa eu te falar, não tem como andar com Deus e não viver aventuras, amém? Por quê? Porque aquele que é justo, aquele que anda na presença do Senhor, você vai viver pela fé. E a fé, ela por si é desafiadora, é você crer naquilo que você não vê, mas ter uma firme convicção das coisas que não são aparentes. Então você crê naquilo que você não pode tocar, mas que para você já é real, porque você está crendo, porque você sabe que Deus é quem falou com você, é Ele que vai agir, amém, amados? Então é um rompimento, não tem como, amados, a fé andar junto com o medo. Uma hora o medo vai ter que sair e dar lugar à fé, amém? Pastor, mas isso é difícil demais, eu sei. A vida é fácil? A vida é difícil, não é? Ela nos imprime muitas machucaduras, amados. Não são poucas situações. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus é contigo. Deus é contigo. Você crê nisso? Amém? Isso precisa ser suficiente para você lançar fora todo medo. Busca Deus, conheça o Senhor. Tem duas chaves poderosas aqui. Primeiro, como ter fé? A palavra. Jesus é o verbo. Conheça Cristo. Quando você conhece a palavra, quando Deus te dá a revelação do seu Filho, você vai crer, então o medo vai ser lançado fora, a fé vem. E quando você conhece Jesus ele é a expressão de amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou, Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Toda expressão de amor de Deus está em Jesus. Deixa eu te falar uma coisa acerca do amor. O amor, ele pode ser medido. Amém, amados? É uma medida. Assim como eu, se eu subir na balança hoje, estou quase chegando nos 100 quilos. Misericórdia da minha vida, Jesus. Meu Deus do céu. Não é só pandemia. Começo do ano, lesionei meu ombro. Estou com 3 tendões parcialmente rompidos. Mais um monte de nome feio que me falaram lá. Artrose, sei lá, pare coisa. Aí não posso mais treinar. Estou sem surfar esse ano inteiro, cara. Meu Deus, eu vou correr, dói meu ombro. Vocês estão orando pelo pastor? Você se compromete comigo a orar para que Deus venha me curar? Sabia que o médico também fez eu passar uma vergonha esses dias? Fui no médico lá passar, doutor Enio, fala tanta coisa, é engraçado, é gente boa. Não sei se você vai estar assistindo aí, meu Deus. Mas tipo, sou cirurgião há 20 anos. Já operei mais de 5.000 ombros. Eu falei, você não errou em nenhum, né, velho? Porque vai que... Ele falou, já errei vários, mas agora eu aprendi. Mas enfim, ele falou, olha, o ombro do Senhor, olhando bem esse exame aqui, a melhor coisa é cirurgia. Não vai ter outro jeito se não for cirurgia. Eu falei, tá bom, mete a faca. Porém, o exame clínico está muito bom. E realmente, o ombro vai para todo canto, assim, vira para trás, só que dói demais. Ele falou, Deus vai te curar, pastor. Eu falei, doutor, pastor aqui sou eu. Quem fala de fé aqui sou eu. O senhor precisa consertar os tendão que está arruinado aí. Vamos fazer uma fisioterapia. E eu creio que Deus vai te curar. Você acredita que ele fez isso, o médico? Ele fez isso, o médico. Eu falei, mano, meu Deus do céu, marca essa cirurgia aí. Queria arrumar esse ombro, meu Deus do céu. Mas enfim, Deus usou um médico para falar com a mula. Vai dar tudo certo. Mas vamos lá. E para mim medir meu peso, eu subo numa balança. Para mim poder medir minha altura, eu vou usar uma fita métrica, algo assim, unidade de medida centímetros, amém, amados? Pastor, como que a gente mede o amor? Já falei isso aqui algumas vezes, alguém lembra? Através do sacrifício. Boa aluna, glória a Deus. O sacrifício mede o amor, amém? Quanto eu amo, quanto você está disposto a sacrificar? Quantas noites de sono você está disposta a perder? Quanto você está disposto a abrir mão daquilo que você quer para que a outra pessoa realize o que ela quer? O sacrifício, ele vai medir o amor, amém, amados? Glória a Deus. Deus, ele fez o maior sacrifício. Ele deu o seu único filho. Aquilo que ele mesmo poupou que Abraão entregasse. Ele só quis ver se Abraão realmente estava disposto a fazer aquilo. Ele falou, Abraão, não precisa. Agora eu sei que você teme a Deus. Amém? Mas ele não se nega.
Ele vai lá, ele oferece o próprio filho para morrer na cruz em nosso lugar. Ele fez o maior sacrifício, ele é a maior expressão de amor. Deixa eu te dizer uma coisa bem alto para você ouvir, que isso entre no teu coração com uma palavra rema, com uma espada afiada de 2 gumes, que ela possa dividir o seu espírito e alma, a sua junta e medula, e ela possa entrar dentro de você de uma vez por todas. Deus te ama, Jesus te ama, Ele te ama de uma maneira poderosa, intensa. O amor dele é profundo, não dá para medir o comprimento, a altura, a estatura, a profundidade do amor de Deus. É um amor incomparável, intangível. Esse é o amor de Deus pela tua vida. Ele te ama, e o amor lança fora todo medo. Quando você sabe que é amado por esse amor, você começa a lançar fora os medos, a perder aquilo que te paralisava, já não pode te paralisar mais. Você começa a acreditar que realmente Deus, Ele está ao teu favor, Ele está contigo, Ele está em tudo isso. Amém, amados? Glória a Deus. Olha o que Samuel faz com Saul. E ele diz assim, versículo 5: depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Sabe o que é um destacamento? Uma unidade do exército dos filisteus. Havia uma parcela do exército dos filisteus que estavam acampados ali. Quando nós lemos o texto batido, parece que isso é normal. Tá bom, tem filisteu ali, mas você vai passar por lá, vai contar a pá de profeta, vai sair dando labachúria, e vai ficar tudo lindo, maravilhoso. Mas peraí, o problema de Israel eram os filisteus. Se você estudar depois do texto, faz isso na sua casa, não aqui agora, mas nós vamos entender que Israel, na verdade, começa a clamar ao Senhor por um rei, porque eles estavam agoniados com aquilo que os filisteus estavam fazendo com eles. Eles estavam sofrendo, eles plantavam, os filisteus vinham, roubavam, os rebanhos cresciam, eles vinham, matavam homens, levavam o rebanho. Eles estavam afligidos com a atitude dos filisteus. Os filisteus tinham um exército poderoso, eles estavam dominando aquela região, e Israel estava agoniada com tudo aquilo. E aí, pessoal, vai comigo dois capítulos para trás, 3, lá em Samuel 7, se puder abrir a sua Bíblia aí, lá no versículo 3, olha que interessante. Na verdade eles estão angustiados, procuram o profeta, e aí o profeta vem, Samuel vem e diz para eles, e Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livre-se então dos seus deuses estrangeiros e das imagens de Astarote, consagrem-se ao Senhor, prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Amém? Não vou me apegar aqui às questões da idolatria, que era a consequência, é claro, né? A causa, na verdade, da consequência. O que eu estou falando? A causa, na verdade, dos filisteus estarem fazendo com eles o que estavam fazendo. Eles estavam distantes da vontade do Senhor, estavam desviados daquilo que Deus tinha para eles, não estavam vivendo, praticando aquilo que agradava a Deus. Isso fez com que eles ficassem desprotegidos, fora da presença. Mas não é nisso que eu quero me pegar. Eu quero me pegar a parte desse texto que diz assim: e o Senhor os libertará das mãos dos filisteus. Inclusive, parte do propósito de Saul era realizar isso, era acabar com essa idolatria, estabelecer a adoração. Saul faz isso? Não faz. Davi faz isso? Opa, amém? Deus te capacitou para um propósito, cumpra ele cabalmente. Não se limite à parcela dele, não cumpra meio propósito. Vá até o fim de tudo aquilo que Deus mandou você fazer, exatamente como Ele ordenou. Não fica criando atalhos, nem outros caminhos. Entenda aquilo que Deus tem e viva isso. Amém? Mas o que nós estamos entendendo aqui, realmente os filisteus estavam causando medo em Israel. Era o temor que eles tinham, na verdade era aquilo que causava pânico. Quando eles pensavam, ouviu falar em filisteus, os filisteus vieram, apontaram os filisteus ali, estão acampados daquele lado. Eles estremeciam, eles se amedrontavam, eles falavam: vou sofrer de novo, vou passar agonia de novo, vou perder tudo de novo, vou ser roubado de novo. Saul precisou enfrentar o seu medo. Vocês estão entendendo, amados? Samuel manda ele de frente para aquilo que ele temia, manda ele passar e encarar justamente aquilo que ele mais temia. Deixa eu te dizer uma coisa, mas não sei se isso é uma boa notícia, porque provavelmente você vai ter que encarar.
justamente aquilo que você mais teme, aquilo que mais mexe com você. Coisas terão que ser quebradas dentro do seu coração. Eu não sei o que te causa pânico, eu não sei o que tem deixado você desesperado, eu não sei o que faz você perder o seu sono, mas você terá que enfrentar isso de frente. Ele irá te mandar exatamente sobre isso. Porém, dessa vez Deus é contigo. Ele é contigo, Ele está te ungindo exatamente para destruir esse inimigo. Abrindo parênteses aqui, muitas vezes é justamente isso que acontece na vida de muitas pessoas. Satanás, entenda uma coisa, cuidado com isso, tá? Porque Satanás não sabe de todas as coisas. Tem gente que fala assim: Satanás sabia o que Deus tinha na minha vida, e aí ele veio e começou a justamente me prejudicar nessa área. Ele não sabe o que Deus tem na tua vida. Ele quer descobrir, mas não ser milenar. Ele observa sinais. Ele observou mais ou menos o que estava acontecendo no tempo de Moisés e falou: opa, está levantando alguém com poder aqui. Então matar todos os meninos. Bem, lembra disso? Lá em Êxodo. Jesus, está nascendo alguém aí que vai dar trabalho. Então matar todos os meninos com menos de 2 anos de idade. Bem, estão percebendo ou não? Então ele não sabe o que é, mas ele começa a fazer uma ideia. E quando ele consegue perceber mais ou menos qual é a tua chamada, para que Deus vai te ungir, aí ele tenta te envergonhar justamente nessa área, para que você pense em perder a autoridade, para que você não tenha coragem na hora de enfrentar. Posso te falar mais uma vez? Deus te ama, Ele é contigo. Se Deus te ungiu para realizar algo, não há nada difícil demais que Deus não possa fazer, não há nada impossível que Deus não possa realizar. Você crê? Você crê? Você crê que Deus é contigo, que não há nada difícil demais que você não possa realizar? Os seus medos precisam cair à sua frente. Cada barreira que tenta te parar, tudo aquilo que já tentou te traumatizar, tentou te engessar, tentou te envenenar durante a tua vida, esses venenos precisam ser subtraídos. Tudo isso precisa desaparecer como uma fumaça na tua frente, ainda que Ele te mande diretamente para aquilo que você mais teme. Deus é contigo, Ele te ungiu, e agora você precisa agir. Aplauda o Senhor. Quando Saul ele sai da presença do profeta, ele sabia o que estaria diante dele, mas ele já vai justamente naquela direção, e Deus muda o coração daquele homem. E quando ele resolve encarar esse medo, quando ele resolve ir naquela direção, amados, aquilo que eu e você mais precisamos, aquilo que é exatamente o que vai realizar tudo na minha e na tua vida, vem sobre a vida de Saul. Depois você irá a Gibeá de Deus, versículo 5, estão comigo? Onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas, que virão descendo do altar, do monte, tocando liras, tamborins, flautas, harpas, e eles estarão profetizando. Versículo 6, o Espírito do Senhor se apossará de você. Samuel ungiu Saul, dá uma direção para ele. Quando Saul obedece e vai, justamente no meio da ação, o Espírito do Senhor vem sobre ele. Vocês estão comigo, amados? Posso falar mais algo nesse texto importante? Muitas vezes Deus vai mudar o ambiente à sua volta. Saul não era um rapaz que andava com os profetas, mas justamente na cara do inimigo, Deus cerca ele desses profetas, e ele é influenciado por aquilo que aqueles homens tinham. Eu creio que Deus usou inclusive aqueles profetas para transferir algo para a vida de Saul. Comigo, amados? Ali o Espírito Santo vem sobre ele. Olha que coisa linda. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará. Isso é legal, mas a melhor parte é essa: e será um novo homem. Tem deixado? Deixe transformar numa nova pessoa. Se o Espírito Santo de Deus vem sobre você, em todo o tempo a força que Ele vai exercer é para te transformar num novo homem, em uma nova mulher.
Ele vai te dar um caráter novo. Ele vai mexer nos teus propósitos e possibilidades, nos seus propósitos e vontades. Ele vai mexer com muita coisa, com as tuas preferências, com os teus gostos. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu, como eu era novo, tinha 22 anos, 23 anos, eu amava tomar cerveja, encher a cara, fumar maconha. Gostava, mais do que farinha. Deus mudou meus gostos. Ah, pastor, mas você não pode fumar maconha. Não, não quero. Ah, pastor, mas você não pode beber. Cara, a verdade é que eu não posso mesmo. Responsabilidade, porque se vocês passarem no posto e me ver com uma latinha, eu falo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Não posso. Mas posso falar real? Não quero. Eu gostava disso? Opa, bastante. Mas sabe o que Deus me deu gosto? Às vezes um pai de família entristece o coração da esposa quando os filhos ouvem o barulho do portão, gela a espinha. Você sabe que o pai vai entrar bêbado em casa. E aí você pega um cara desse, você unge ele, dá a ele a palavra. Esse homem é transformado, ele passa a ser um marido que ama a esposa, faz ela se sentir uma princesa amada. Os filhos buscam o seu conselho, se sentem protegidos, porque tem provisão, palavra do alto sobre a vida deles. É um pai de família. Eu gosto mais do que cerveja. Deus mudou meus gostos. Deus vai mudar o seu gosto. Vai ser transformado num novo homem, numa nova mulher. Amém? Deus vai te livrar da pornografia, vai te livrar de tantas coisas que você acha que você está preso. Mas Ele vai te transformar num novo homem. Vai te livrar da mentira, vai te livrar da maledicência, vai te livrar do ódio, do rancor, desejar mal aos outros. Tudo isso vai caindo, essas barreiras, porque há uma presença do alto sobre a tua vida. Ele te ungiu e você agiu. Vai nessa ação, as barreiras vão caindo. Ele vai te transformar. E quem faz isso? É o Espírito Santo de Deus, não tem outra pessoa. Ah, mas os conselhos, uma terapia, você pode usar essas coisas, talvez faça algum bem, mas na verdade, amados, não há um poder maior do que o poder que vem do alto. Não há um poder maior do que o Espírito Santo de Deus que vem e te faz de novo e transforma você num novo homem. Ele gera em você um novo nascimento. Nicodemos tentava entender essas coisas, não conseguia. Chega para Jesus e fala, como é que eu vou nascer de novo? Eu, homem feito, vou entrar no ventre da minha mãe. Olha que cabeça de doido, Nicodemos. Jesus vira para ele e fala, ei, quem nasce da carne é carne, filho, mas quem nasce do Espírito, esse é Espírito e vida. O Espírito Santo te dá vida, Ele te dá um novo nascimento, Ele faz de você um homem, uma mulher que é um cidadão dos céus. As coisas novas, agora as coisas velhas se passaram e coisas novas começam a surgir em você. Aleluia! A coisa mais linda que pode acontecer. Já tentou mudar alguém, amados? Já tentou mudar alguém? Tadinha, minha esposa já tentou mudar. Sofreu até as horas. Mas Deus mudou. Me ajuda, né? Mudou ou não mudou? Deus mudou. Deus faz, é Deus que faz. Confia nele. Deixa cair os seus medos. Confia naquilo que só o Senhor pode fazer. Repete comigo mais uma vez. Unção mais ação. Que está assim com a obediência. E está assim com a obediência. É igual a poder no propósito. O Espírito Santo se apossou de Saul. Quando o Espírito Santo ele se aposta de você, e você precisa deixar ele fazer isso, amém, amados? A Bíblia nos dá vários conselhos acerca de ceder espaço ao Espírito Santo. Se nós precisamos ceder espaço ao Espírito Santo, é porque nós podemos reter o espaço do Espírito Santo. Vocês estão me entendendo? A Bíblia diz, ei, dai lugar ao Espírito e não dai lugar ao diabo. Ei, não vos embriagais com vinho desse mundo, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém, amados? Não incline para as coisas da carne, mas inclinai-vos para as coisas do Espírito. A Bíblia vai te dar vários conselhos em todo o tempo, para que eu e você possamos ser cheios do Espírito Santo, porque é isso que vai nos fazer parecidos com Cristo, é isso que vai nos levar a estarmos assentados com Ele nos lugares celestiais, é isso que vai nos levar além dos nossos limites, a vivermos o poder de Deus nessa terra, porque para isso nós fomos chamados. Ele que disse que nós iríamos e faríamos coisas maiores e iguais às que Ele fez.
Ele disse: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós outros, com poder e autoridade. Isso é unção. Se você tem poder e autoridade, não usa. Para que isso serve? Haja. Ore pela tua casa, ore pela tua família, ore pelo teu casamento, ore pela tua empresa, ore pela tua cidade, ore pela tua nação, ore pelas igrejas, amados. Se há um tempo que nós precisamos orar pelas igrejas, é esse tempo. Eu tenho tido notícias tão tristes de igrejas que têm fechado. Fiquei sabendo de uma igreja grande lá no Cabo que fechou, fiquei sabendo de outras igrejas lá em Carpina que fecharam. Tem igreja fechando a cada dia. Meu Deus, cadê a eclésia? Os filhos que clamam, os filhos que participam, os filhos que estão fazendo a obra. Não estou falando de bola de neve, eu estou falando do reino, eu estou falando da igreja nessa terra. A igreja não foi feita para viver em live. A igreja não foi feita para se alimentar através de curso, de coach. Para com essa porcaria. A igreja é a igreja de Jesus Cristo, é aquela que prega e vive a palavra de Deus, aquela que anda em unidade. Somos a assembleia dos santos, seus fiéis. Somos a noiva de Jesus nessa terra. Não há outro caminho, é Ele. Não há outra forma, mas de viver o sobrenatural de Deus e de cumprir propósito, se não for através de Cristo e do seu poder. Ele é em você, Espírito em sua vida. Quando o Espírito se aposta de você, você começa a entender, irmãos, que aquilo que Deus tem com você é maior do que você mesmo. Não dá mais para ficar competindo com as tuas vontades. Posso ser um pouquinho grosseiro, até com alguns sonhos que nós temos que são medíocres. É um propósito maior. Homens que têm de propósito, eles entregam a própria vida, porque o Espírito Santo tomou posse. Eu não pertenço mais a mim mesmo, fui comprado por um alto preço, um preço de sangue. Agora é Cristo que vive em mim. Quando você entra nessa sintonia, Salmo 37, versículo 5 diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Quer dizer, você entregar a tua vida, o teu caminho, você ceder lugar ao Espírito Santo, Ele vai agir com poder. Vamos mais um pouquinho? É um negócio muito legal aqui. Vai no versículo 7 comigo. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Isso aqui é perigoso, né? Até medo de pegar isso. Você pode fazer isso, mas depois que o Espírito Santo já tomou posse de você. Quando nós entramos nessa atmosfera, nesse estágio de comunhão, de intimidade com Deus, é quando você está tão absorvido pelo Senhor, já absorveu tanto dele, que na verdade você ama o que ele ama. Sabe o exemplo que eu dei da cerveja aqui ou não? Mais ou menos isso. Já não é mais a tua preferência, porque você está tão parecido com o Senhor, você já entendeu tanto como funcionam as coisas celestiais, já entendeu tanto os propósitos eternos de Deus, que agora você vê tudo aquilo que é tão maravilhoso, muito maior do que as coisas dessa terra, e você está deslumbrado com as questões celestiais. Paulo viu isso. Paulo subiu no terceiro céu e ele falou: vi coisas que são indizíveis, não são permitidas ao homem falar, mas ele viu, ele desfrutou, e agora ele fazia o que? Ele falou: considero tudo isso que eu tinha nessa terra como perca, como esterco, porque aquilo que eu tenho conhecido e provado é tão precioso, é um tesouro. Tudo aquilo que está em Cristo é um tesouro precioso. E quando nós começamos a entender essas coisas, amados, então você ama aquilo que Deus ama, você se alegra com aquilo que alegra a Deus. Há uma unidade, há algo em comum, há algo de sermos um com o Pai. Então é claro, ele falou: faça aquilo que te bem parecer, fala aquilo que você achar melhor, porque agora eu estou contigo, eu sou da tua vida, eu estou com você todos os dias. Aquilo que você
você falar, eu vou firmar o compromisso, eu vou cumprir aquilo que você precisar, eu vou prover, eu estou na tua vida, você entendeu meu propósito, nós estamos alinhados, agora as barreiras já caíram, nada mais te paralisa de entender quem eu sou e de ser quem eu te chamei para ser. Agora, filho, marcha, agora anda, o teu chamado é dominar sobre a terra, o teu chamado é conquistar as nações. Pede-me, eu te darei as nações. Venha a mim, eu te revelarei coisas grandes e ocultas que não conhece. Amados, Deus tem coisas maravilhosas a entregar aos seus filhos da terra, ainda nesse tempo e a essa geração. Aleluia. Nós estamos vivendo, amados, um tempo muito diferente. 20, amados, a igreja não pode tratar isso como normal. Ela não pode ficar no mínimo incomodada de entender o que está acontecendo. Meu Deus, essa semana Israel assinou um tratado de paz com não sei, verdade, Jesus vai voltar, está chegando, amém? Com os muçulmanos, aquele príncipe lá, Mohamed, Khabib, os caras assinaram. Olha, meu Deus, o Trump é o anticristo. Não sei se é isso. Acredito que não. Amém? Mas peraí. Isso é um sinal. Amém? Igrejas fechando. Teve igreja que nessa pandemia, igrejas grandes, hein? Igreja de 1000 membros aí. Quando voltou não tinha ninguém. O pastor fechou a igreja. Quer um versículo para isso? O amor de muitos se esfriará. Quando é isso? Fim dos tempos. Tem tanta groselha na internet que está pegando os escolhidos de Deus que dá para falar que tem ser aí achando que é anjo de luz. E está enganando os escolhidos. Vocês estão comigo, amados? Deus te chamou para esse tempo. Se você está aqui agora, ouvindo essa palavra, Deus falando no teu coração, há algo que Ele tem contigo. Ele quer te abençoar, Ele quer sarar o teu coração, sarar o teu casamento, mas crê, Ele quer fazer de você luz do mundo e sal da terra. Estão comigo, amados? Ainda no Salmo 37, versículo 4, diz assim: deleite no Senhor, Ele atenderá aos desejos do seu coração. Aleluia.